Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da comunidade de estudos da Comped. Hoje a gente tem aqui o Milton, ele vai continuar falando sobre o Android GPS. Milton, você consegue se apresentar para o pessoal e explicar para eles do que você está falando e em que parte que você está entrando no assunto? Claro, claro, Cris. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês, né? Bom, meu nome é Milton, tá? Sou um diabético desde 1995. Descobri com 12 anos de idade, tá? Sou nascido em 1983, numa cidadezinha chamada Paramirim, perto de Livramento, lá no interior da Bahia. Bom, e com 12 anos me implantou uma diabetes, né? Foi um marco assim importante na família. E no momento em que a gente quase não tinha tecnologia, a gente não tinha muitos alimentos que hoje facilitam talvez muitos os alimentos do diabético, né? Eu não sabia o que que era chocolate diet. Eu só comia antes, né, o chocolate normal e o chocolate diet não era acessível, o refrigerante sem açúcar não era acessível, e muitos outros produtos sem açúcar não era acessível, né? É basicamente comer arroz, frango grelhado e, né, um pouco de feijão, nada de uva, nada de cana, nada disso, nada de melancia, nada. Então era muito restrito, era muito difícil naquela época. Bom, passei por muitas atualizações, muitas tecnologias da época, né? Saí de um cara que usava 100% de seringa, né? De seringa não, de seringas mesmo de plástico, né? Para tomar insulina, a insulina, a NPH, a insulina que você tem ainda no posto de saúde, né? E para um cara que começou a usar caneta em 2003, né? Então comecei a usar as famosas canetas que você tem hoje, as canetas descartáveis, canetas de meia unidade, né? Eu cheguei somente a usar a caneta de uma unidade. Ah, e aí nessas duas aulas anteriores, nessas duas encontros que eu tive anteriormente, a gente se propôs a conversar e mostrar um pouquinho do que a gente tem de atual e de novo, né, para o controle do diabetes, né? O diabetes hoje, né, o que interessa para a gente de fato, a contagem de carboidrato é uma base muito importante para o diabético, né? Eu acho que Cris está falando isso muito na cabeça de vocês e é extremamente importante. Quem não sabe contar carboidrato está perdendo muitas informações e muitas coisas que flexibiliza a sua dieta para um diabético, né? Então, desde aprender a contar carboidrato, ele vira, né, uma página muito importante em que você dá um conforto e dá uma certa segurança para o diabético, né? Pode ser uma conta difícil, uma conta chata, mas ela é fundamental para a tecnologia que você tem hoje, né? Então, de fato, o que a gente tem hoje de tecnologia, além, né, de ter um Libre, né, disponível na farmácia, né, que qualquer um pode comprar, né? Então você ter o Libre para você medir sua glicemia a cada 5 minutos, né, que é o único sensor que é autorizado pela Anvisa no Brasil a ser vendido, né? Infelizmente não tem mais, a gente não tem mais aqui no Brasil, né? Mas logo logo espero que chegue mais outros sensores aí pelo Brasil. Então o Libre ele é de fato o sensor que está sendo comercializado e autorizado pela Anvisa. E com o Libre você tem a medição de sua glicemia, né, do diabético ali do meio intersticial, né, que fica abaixo da pele, entre a pele e a gordura, né, naquele, vamos dizer assim, na gordura da pessoa. Você tem uma medição do índice glicêmico, da glicemia, por meio daquele meio intersticial. E esse sistema, né, o APS, ele vai fazer uma comunicação e vai fazer com que você gere também alarmes e um melhor controle glicêmico no momento que você se põe a fazer, né? Então, qual é a base
para o Android APS, que a gente chama de Android APS ou a AAPS, né? Que de fato a gente está falando aí, né? De duas aulas anteriores. Então, falei que, de fato, você precisa de ter o Libre, o transmissor, né, que é hoje no Brasil, que é comercializado, é o chamado Miau Miau ou Bubble, né? Então, além do Libre que você compra, que é um aparelho, né, que ele é utilizado somente por 14 dias, você precisa do Miau Miau e Bubble, ou Bubble, na verdade, né? Então, o Miau Miau e o Bubble, eles são transmissores. Então, ele é um cara que envia o valor da glicemia a cada 5 minutos para o celular, né? Então, quando você tem um transmissor que é justamente o Bubble, né, ou o Miau Miau, você recebe, né, no que a gente chama de aplicativos que você tem os valores glicêmicos, né? Então, por exemplo, então os valores glicêmicos aqui, de um exemplo, está aí recebendo no valor 164, né? Então, ele é transmitido o valor glicêmico a cada 5 minutos. Então, aí, por exemplo, ó, esse é um valor que foi recebido há 4 minutos atrás, e quando chegar em 5 minutos, ele atualiza, né? Então, essa atualização ele é recebida do Libre, né? Através do transmissor Miau Miau, né? Então, já atualizando também um pouquinho esse curso, essa aula da gente aqui, estamos aí na expectativa do recebimento do Libre 2, né? Uns falam mês que vem, outros falam daqui 2 meses, mas já, né? Não sei também a data certa, tá, gente? Essa informação eu não tenho, mas ela logo, logo está chegando. E o que que acontece? O que que muda para o Libre 2? O Libre 2 muda porque você vai ter o transmissor já no próprio Libre. Então você não precisa ter mais o Miau Miau ou Bubble comprado separadamente, tá? Então o Libre já é responsável por também enviar o valor glicêmico para o celular, tá? Então o Libre 2 ele vai vir aí e vai tirar a necessidade do Miau Miau e do Bubble. No momento que você recebe os valores da glicemia pelo Libre, né, juntamente com o transmissor, você tem aí um certo aplicativo, né, que, por exemplo, eu vou ter de exemplo aí o Android, né, que pelo menos a grande maioria dos celulares hoje é Android, e você tem a possibilidade de você gerar alarmes, gerar avisos para que você tente manter o valor glicêmico numa certa faixa-alvo desejada, tá? Então, no momento que você recebe, através de um celular, o valor glicêmico, você pode instalar, né, no Android o chamado APS, né, que é o Artificial Pancreas System, né, que o APS ele é um sistema de pâncreas artificial, traduzindo a pé da letra, só que ele é um sistema que recebe o valor da glicemia que está lá recebendo do Libre, né, sendo transmitida pelo transmissor Miau Miau ou Bubble, e você consegue ver, né, o valor glicêmico, o quanto está variando sua glicemia, quanto de insulina ativa tem no corpo, quanto de carboidrato ativo tem no corpo, quanto de basal está acontecendo e qual é o fator de sensibilidade que a gente está utilizando, tá? Então, esse é um gráfico que vem lá do Libre, tá bom? Bela, você levantou a mão, Bela? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode levantar, gente. Pode interagir, tá? Ou não. Então, tá. É, tá. Então, seguindo. O, o APS, então, ele é um sistema, ele é um aplicativo que vai fazer, né, você ter um controle melhor de glicemia, né? Então, por quê? Porque o APS ele é um gestor, né? Ele te auxilia a, a dosar o quanto alimentar e o quanto de insulina tomar, né? Então ele como se fosse assim é um professor 24 horas para você, né? Então você não precisa ficar fazendo aquelas conversões, aqueles cálculos de
quanto de insulina tomar, né? Porque ele já faz isso para você. E ele é responsável em também você, no momento que precisa, ele gerar um certo histórico, um certo relatório, um certo, um certo material para você levar ao médico também, né? Então, o APS, né, ele tem essa cara, né? Você, como nas aulas passadas eu mostrei que você precisa criar um perfil dentro de um perfil, né? Então, deixa eu mostrar aqui o perfil que a gente criou, tá? Então, aqui um perfil exemplo, tá? Um perfil onde você coloca o IC, que é o chamado insulina carboidrato, né? Então, explicamos o que que é uma insulina carboidrato. É o quanto de carboidrato uma unidade de insulina ela ataca, tá? Então, isso é estabelecido através de nutricionista, através do endócrino, tá? Milton, como é que eles vão fazer isso? Então, existe o protocolo, né, de você fazer a relação de insulina-carboidrato, que é basicamente ponta de dedo e anotar o que você está alimentando. Então, basicamente, o médico vai ter que fazer esse histórico por um determinado intervalo de tempo. Então, quando você faz a ponta de dedo, fala o que você alimenta e 2 horas depois você faz uma outra ponta de dedo, você vê e o médico consegue aí começar a estabelecer justamente o valor de insulina carboidrato. Lembrando, o valor de insulina carboidrato não é um valor fixo, não é tipo assim, durante o dia todo é um valor. Muito dificilmente um diabético tem o valor de insulina carboidrato estabelecido durante o dia. Por quê? Pode ser que na madrugada seja um valor, durante a manhã é outro, à tarde, porque ele costuma jogar bola ou costuma fazer alguma outra coisa, aí é outro valor. Então, à noite, ele já está cansado, ele come pouco, aí é outro valor. Então, insulina e carboidrato não necessariamente é o mesmo valor. Ele pode ter valores diferentes ou pode ter o mesmo valor. O APS também precisa do valor de fator de sensibilidade. O que é o fator de sensibilidade? É o fator que uma unidade de insulina abaixa na glicemia do diabético. Então, como é, uma unidade de insulina tem um impacto no corpo do diabético. Então, é o chamado fator de sensibilidade. Isso também é calculado junto com o endocrinologista, e aí você precisa estabelecer justamente com ele. Você também vai ter que colocar o valor de fator de sensibilidade, ou, desculpa, fator de basal. O que é basal? O basal é quanto de basal você toma, né? Ah, basicamente, no Brasil, hoje a gente tem algumas basais, né? Algumas insulinas basais, que são aquelas insulinas lentas, que a gente chama. As insulinas basais, né? Que praticamente está aí no gosto do povo, né? A Tresiba, tá? Ou a Lantus, a Glargina, né? Tem outras também, né? Que fugiu à mente, mas foram as que eu mais utilizei também, tá? Então, as basais aqui, você coloca um valor de basal para avalar para o APS o quanto de basal está tendo no corpo do diabético durante o dia todo, né? Lembrando que o valor de basal, ele é feito o valor de basal que toma, sei lá, meu filho toma 9 unidades de basal. Você pega o valor de 9 e divide por 24 horas. É sempre esse valor, né? Aqui nesse exemplo, eu peguei um exemplo de uma pessoa que toma 7 unidades. 7 dividido por 24 dá 0,29, tá? 0,29 ele dá uma basal de quase 7 unidades, dá 6,96 unidades. Então, esse é o valor de uma basal de uma pessoa que toma, né, ou Tresiba, ou Lantus, que seja, tá bom? E um LV, que a gente chama de um alvo, é um alvo desejado, né? Um alvo assim que eu queria muito que meu filho, ou que meu marido, ou que meu irmão diabético seja, né? Então, um alvo aí bem restrito, um alvo de 100 a 150. Um alvo bem restrito, que a gente fala. Não é uma faixa-alvo, que é diferente, tá? A faixa-alvo, geralmente, do diabético, a gente fica do 70 até o 180, podendo ter variações aí devido, talvez, uma gravidez, né, de uma mãe diabética, ou talvez para uma internação.
Então, a gente tem essa possibilidade de até de você fazer essa alteração. Bom, com isso, com o perfil estabelecido, né, a gente ativa o perfil e você tem justamente essa tela aqui. Bom, aula passada eu falei justamente sobre essa tela. Isso aqui é o gráfico contendo o histórico, né, um valor da glicemia com sua tendência, a variação, né, a variação por 15 minutos, a variação por 40 minutos. Essa seringa aqui seria o quanto de insulina ativa que eu tenho no corpo, devido ao histórico, o quanto de carboidrato no corpo eu tenho, o quanto de basal eu tenho, tá? E o quanto de fator de sensibilidade está tendo, tá? Bom, embaixo são botões de ações, né? Ou seja, o como eu estou fazendo de ação. Então, por exemplo, o botão de insulina é um botão para você aplicar a insulina, tá? Carboidrato, o quanto de carboidrato o diabético está alimentando, tá? E calculadora, que eu brinco e falo que é o botão que você vai mais usar. É o botão que você vai praticamente afundar o dedo do celular, né? Então, é de fato o botão que você usa muito, informando o quanto de carboidrato ele te fornece o valor de insulina automaticamente. Então, ele é um aplicativo que te ajuda nessa gestão. Então, por exemplo, eu estou com um valor de glicêmico aí de 161. Se eu entrar no botão aqui, calculadora, né? Então, aguardo um pouco, ele vai fazer todo o cálculo, ele vai pegar o valor glicêmico momentâneo agora, vai ver qual é a sua tendência futura. Por que que ele vai calcular a tendência futura? Porque ele tem uma inteligência artificial que ele olha para o futuro. Então, o futuro do diabético ali, ele vai ter uma glicemia que está subindo 4 unidades, tá? Então, olhando que a glicemia está subindo, não tenho nada de insulina no corpo, nada de carboidrato do corpo. Então, pelo valor do fator de sensibilidade, então ele fala: bom, você precisa tomar uma unidade para baixar um pouco mais essa glicemia. Então, ele já te dá automaticamente, é um clique, né? Clicou, ele aparece. Mas, Milton, o meu filho está louco de fome, quer comer, quer, sei lá, posso alimentar? Pode. Se você informar aqui, ele vai alimentar aqui, sei lá, um pão integral, 2 pães integrais, sei lá, o que seja, né? Você colocando aqui o valor de carboidrato, ele, além do carboidrato, ele já olha qual é o fator de relação insulina-carboidrato lá que você informou no perfil, e ele vai te dar o valor de quanto de insulina você precisa, tanto em corrigir o valor da glicemia, quanto em cobrir a sua alimentação. Então, ele vai te dar justamente essa relação. Alguém levantou a mãozinha? Deixa eu ver aqui. Marileide? Quer falar, minha querida? Perguntar alguma coisa? Sim, é muito interessante esse aplicativo, eu achei. Assim, mas como é que faz com as crianças? As crianças de 4 anos, por exemplo, a minha, e vai para a escola. Então, Aí esse aplicativo, como é que eu faço? então, você pode colocar tanto no celular de sua filha quanto no seu, né? Então, você pode também, de fato, colocar no seu celular para você ser uma gestora, assim como ela também, né? Eu não sei se a professora pode mexer, né? Se ela tem a noção, mas se ela não tem, né? Fala assim, a filha vai comer tanto de carboidrato. Fala quanto vai aplicar de insulina para ela, né? Se ela usasse bomba, teria a possibilidade até de fazer o comando à distância, né? Existe até a possibilidade de fazer o comando à distância pelo próprio APS, entendeu? Ok, É, obrigada. nada. Então, o aplicativo ele é um gestor, né? Ele é um gestor porque ele vai facilitar justamente todos esses cálculos ao mesmo tempo.
Quais são esses cálculos? Então, acompanha comigo. O que que ele está olhando aqui? Ele está olhando pelo valor da glicemia, primeiro fator. Olha, qual é o valor da glicemia? O quanto eu estou alimentando, segundo fator. Qual é a tendência, terceiro fator. Qual é a minha insulina ativa, que eu já venho informando anteriormente, quarto fator. E quinto fator, o quanto de carboidrato eu já tenho de um histórico. Porque posso ter uma alimentação próxima de outra alimentação, né? Então, quando você tem esses 5 fatores ao mesmo tempo, às vezes as pessoas não conseguem calcular. Mas o APS já adianta o serviço para você, tá? Então, os cinco fatores vão ser entrados justamente no APS. E ele vai te ajudar justamente nisso. Mas, Milton, eu quero somente para me ajudar, por exemplo, a corrigir minha glicemia. Pode? Pode, tranquilo. Então tá aí. O valor de 161 de glicemia, ele já está me dando. Ó, pelo valor de fator de sensibilidade, que é 60, então, com 60 de fator de sensibilidade, porque eu botei lá no perfil, se é 60, uma unidade abaixa 60 pontos na glicemia. Então, se eu quero um valor de glicemia de 100, eu preciso de quanto? Uma unidade. Então, ele já fez justamente a conta para você. Entendeu? Então, claro, se eu der um OK aqui, ele vai gerar justamente uma marcação e vai falar assim, ó, você tem certeza que você vai aplicar uma unidade? Aí ele fala, ó, uma unidade. Se você der o OK, ele gera justamente uma marcação no gráfico, assim, ó, você tomou uma unidade aqui. Então, eu vou marcar isso daqui, tá, gente? Ó, vou marcar para mostrar para vocês. Então, ele está falando assim, aí quem usa caneta, né, tiraria a tampinha da caneta, passaria o álcool e aplica a caneta, né, a insulina da caneta. E aí ele gera justamente uma marcação que está aqui, ó, uma unidade. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas gera uma marcaçãozinha azul de uma unidade que é de insulina. Se você Maria informar Clara. Na hora, Maria Clara. insulina e carboidrato, ele tanto lhe informa o azul, que é a insulina, quanto um amarelo, né, que é o carboidrato ao mesmo tempo, se for uma alimentação que você faça, tá? Então, ele vai gerar. E se você reparar, eu tenho agora, nesse momento de insulina ativa, uma unidade. Por quê? Porque acabei de gerar uma marcação de uma unidade, né? Então, a glicemia está subindo um pouco, né? Já subiu aí para 167, e com uma unidade, possivelmente, daqui a pouco ela vai descer um pouco, tá? Então, é um aplicativo para gestão. O aplicativo em si, né? Eu ensinei nas aulas passadas como é que instala, né? Cris, me lembra, por favor, que eu tenho que te passar os arquivos, tá? Para você anexar lá no curso, tá? Que são aplicativos que estão disponível. E o Thiago, né? Que pelo menos eu não sei se todos conhecem o Thiago Mota, que é um cara que ajudou no desenvolvimento desse aplicativo, foi o primeiro brasileiro a trazer esse aplicativo. O Thiago, chamado também Pai Pampias, né? Ele é um cara muito responsável por esse aplicativo ter a versão totalmente em português, que antigamente ela praticamente era metade português, metade inglês, mas hoje está muito mais tranquilo porque está 100% em português e está disponibilizado para todo mundo baixar, né? Claro, ele não é disponibilizado na loja da Google, né? Ele é um aplicativo fora da loja que você precisa baixar e instalar, tá? Ele é grátis, não tem custo nenhum, e você vai poder aplicar e ajustar. Bom, e hoje na aula também vamos falar um pouquinho na parte mais avançada, né, que é uma parte um pouquinho mais criteriosa para vocês usarem de fato o APS, né? Oi, Ricardo, não sei. É a Oi, Lorena. oi, Lorena. Pode falar. Como que eu faço para baixar esse aplicativo? Porque eu não estava nas aulas anteriores, hoje é meu primeiro dia. Certo. Ô, Lorena, é porque eu gravei o passo a passo, né? Em primeiro lugar, você precisa criar alguns registros, você precisa ter, de fato, o Libre e o transmissor, né? Se você não tiver o Miau Miau ou Bubble, espera o Libre 2, né? Se você compra, né? Espera o Libre 2, porque o Libre 2 já vai transmitir para o celular, né? Quando o celular começar a receber o valor da glicemia, você consegue transmitir para o APS.
né? Ah, Então, tá, você entendi. consegue receber para o APS. Aí, no APS, você consegue fazer essa gestão. De fato, a instalação tem todo um perfil, toda uma configuração que a gente passou nas duas aulas anteriores. Você tem que fazer toda a trâmite ali da configuração, porque você tem que criar senha, você tem que falar qual é a sua faixa-alvo, qual é o seu insulina carboidrato, qual é o fator de sensibilidade. E, Ah, e são fatores cruciais, porque você precisa saber contar carboidrato, qual é a insulina carboidrato, qual é o fator de sensibilidade. Isso são pré-requisitos básicos para um cara usar, para uma pessoa usar o APS. Porque o tá, APS, entendi. porque o APS usa justamente aqueles 5 fatores. Lembra lá? Quanto ao seu valor de glicemia, que vem do Libre. Qual é seu carboidrato que você está comendo agora? Ou seja, eu tenho que saber quanto eu estou comendo de carboidrato. Qual é o seu fator de sensibilidade? Qual é a sua tendência? Quanto eu tenho de insulina ativa e de carboidrato ativo anteriormente? Então, isso vai te fazer um cálculo e vai te falar, ó, coma tanto de insulina, tome Insulina. tanto de insulina, entendeu? Então, é Entendi. um aplicativo grátis, né? É um aplicativo que está pronto, só que ele não está disponibilizado na loja. Eu vou passar para a Cristina, que eu acabei esquecendo de fato. A Cristina vai disponibilizar para vocês. A gente está na versão, né? Deixa eu até te mostrar para vocês aqui, ó, nos 3 pontinhos da direita. A gente está na versão 3.2.0.2, né? E esse aplicativo ele tem inteligência artificial, que ele vai conseguir calcular o futuro, né? Os 15 minutos futuros, dar um ajuste legal. E eu só peço um cuidado maior para quem for usar o aplicativo de fato, para quem usa caneta, não fazer, pelo amor de Deus, não fazer dose em cima de dose, não criar aquela expectativa que muitas mães desesperadas ou muitos diabéticos ficam entrando aqui na calculadora. Bijó, eu tomei uma unidade e não baixou nada. Eu vou lá e tomo mais outra. Pelo amor de Deus, não façam isso. Deixa o tempo da ação da insulina fazer. Espera espera 1 hora e meia, ver como é que tá depois. Não é fazer de 20 em 20 minutos, fazer uma unidade de insulina achando que a glicemia não abaixa, tá? Ah, Então, tá esse é um bom. fator muito importante também para o APS. Beleza? Não sei se eu Tudo respondi bem. tudo. Tá, obrigada, viu? Nada. Mari, pode falar, meu filho. Não sei se levantou a mão de novo. É, essas informações todas que são colocadas, esse índice, né, que você fala aí, É é tudo insulina, tão novo para mim. carboidrato e fator É, de sensibilidade. é isso, esses fatores, é o quê? É o médico que vai informar isso para a gente, o fator da É. criança, para a Eu não gente sei se preencher Cris, esses negócios. eu não sei se Cris quer falar, se você puder até falar, Cris, me ajudar. Na verdade, assim, É, pode falar. normalmente é o médico que passa para vocês. No curso, no módulo que tem contagem de carboidrato, todos esses termos são todos explicados, Marileide. Não se preocupa agora, nesse momento, em tentar absorver tudo, porque essa aula aqui de hoje é mais para vocês saberem que existe essa tecnologia, tá? Não se preocupa, tem muita coisa que vocês simplesmente aqui não vão entender. O que que eu preciso que vocês entendam aqui hoje? É que existe uma tecnologia que pode ajudar vocês a fazerem as contas, tá? E aí, depois a gente vai respondendo isso no grupo, lá no grupo do WhatsApp, a gente vai respondendo mais coisas para vocês. Mas, por enquanto, vejam o que essa tecnologia pode resolver na vida de vocês, tá bom? Então, Maranhão, até no sentido de, tipo assim, sua filha, né, tá com 4, 5, né, pelo menos você me falou que é 4 anos, então você, 4 anos, então ele tá lá na escola, né, e você saber quanto de insulina tem no corpo dele, quanto de carboidrato tem no corpo dele, tá? Se ele tá caindo muito brusco, quanto de alimento ele vai ter que comer para evitar uma hipoglicemia. Então, isso é justamente o APS. O APS está aí na mão de vocês para isso, né? Mas, de fato, esses nomes, né, como a Cris falou, são dois, né? Relação insulina-carboidrato e fator de sensibilidade. Relação insulina-carboidrato é quanto uma unidade de insulina cobre no
quesito carboidrato, tá? Ah, Milton, fala um valor. Não, não posso falar. Cada pessoa tem o seu valor. O meu é diferente do meu vizinho, é diferente do meu amigo que é diabético, diferente do seu filho, é diferente do outro filho. É cada um ter o seu valor, tá? Então não precisa, e pelo amor de Deus, não copia, né? Relação carboidrato, a insulina carboidrato é do corpo. Fator de sensibilidade é do corpo. Se aquele menino tem muito músculo, é um fator de sensibilidade. Se tem pouco músculo, é mais obesinho, é mais gordinho, é um outro fator, tá? Então, tenha em mente isso, pelo amor de Deus. Então, só acostuma com esses termos, tá? Para aqueles novatos. Bom, então, seguindo para o APS, tá? Ele é justamente essa cara, né? E de fato, tá? Você tem algumas opções que são interessantes, né? Bom, de fato, esse botão aqui, tá? Lembra lá, né, gente? Ó, no começo da aula eu fiz aqui a aplicação de uma unidade de insulina, né? Lembra aqui? E ele já está começando a diminuir. Por quê? A insulina vai gastando. A insulina está sendo processada, né? E aí já está com 0,99. Daqui a pouco já vai para 0,98 e vai gastando, tá? E, Milton, e quanto tempo acaba? Depende da insulina, porque a insulina também é configurada, tá? Então, do lado esquerdo aqui nos três tracinhos, nós temos justamente umas configurações muito importantes. Bomba virtual. Por que bomba virtual? Porque esse módulo aqui que é para o APS para caneta, a caneta ela entra em uma bomba virtual. Não é de fato a bomba de insulina. É uma bomba virtual porque a gente virtualiza uma bomba que a gente chama de MDI. O que é MDI? Múltiplas doses de insulina. Eu falei sobre isso lá na parte de configuração do APS e o MDI ele é uma múltiplas doses de insulina, que é um tipo de bomba. A gente tem uma configuração do perfil. Então, pensa em um momento tipo assim, fiquei doente, é, não tô legal, tô com dor de garganta, vou ter que tomar um remédio, o remédio sobe a glicemia. Eu posso aqui vir e mudar meu perfil juntamente com o meu médico. Porque, gente, o perfil, que é justamente o insulina, carboidrato e fator de sensibilidade, são valores que mudam, tá? Então, a criança vai desenvolvendo, chega a parte hormonal, chega o ciclo menstrual para a menina. Então, isso tudo vai mudando, tá? E a configuração não é um valor fixo, ele vai mudando também, tá? Então, a gente tem uma parte de perfil que a gente pode configurar. A gente pode configurar a parte aqui de configurador. Os outros dois aqui eu vou comentar agora, tá? O configurador é a parte toda de configuração que a gente tem dentro do APS. O que que acontece? Aqui a gente pode, né, ativar o perfil, tem que estar sempre ativado, a gente não tem como desativar, porque o perfil é importante. Por que o perfil? Porque eu tenho que ter o insulina, carboidrato e o fator de sensibilidade. E o quanto você está tomando de basal. Aqui, insulina, eu tenho que tomar algum tipo de insulina, tá? Mas só que são as insulinas rápidas, tá? E está perguntando qual é a insulina rápida. O que que é a insulina rápida? É aquela insulina que você dá nas refeições, né? Então, a gente tem aqui na insulina rápida a insulina Humalog, Novorapid, Apidra. Então, aí você escolhe a primeira tipo de insulina. Se você usa uma insulina Fiasp, insulina mais rápidas, né? Você escolhe a segunda. E tem uma insulina que não é vendida no Brasil, né, mas tem na Europa. Né? Eu conheço algumas pessoas que trazem, que é a chamada Youngev. Né? A Youngev é a insulina, vamos dizer assim, a mais rápida de todas, né? Ela é vendida lá fora, tá? Não é comercializada ainda no Brasil, mas se espera que logo chegue aqui no Brasil também, tá? Então, aqui, esse perfil aqui, ele está usando a Fiasp, né? Botei aqui para simular a Fiasp somente. Bom, eu puxei rápido demais, calma aí.
Então, não, calma aí, deixa eu puxar aqui devagar. Então, aí na outra opção a gente tem a fonte IBG. O que que é a fonte IBG? É a fonte de glicemias, né? Ou seja, de onde está vindo os valores de glicemia? Os valores de glicemia para um celular Android que tem um transmissor, né? Ou Libre 2, ou um Libre 1 com Miau Miau ou Bubble, ele vem geralmente do Xdrip, né? Xdrip é justamente aquele aplicativo que tem um gráfico, tá? Então, vou voltar lá no aplicativo, é esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo chamado Xdrip, né? Esse Xdrip é o aplicativo mais usado assim pelos diabéticos que tem Libre e Miau Miau ou Libre e Bubble, né? Então ele é de fato um aplicativo que a gente usa para receber os valores da glicemia. Então esse cara aqui só recebe os valores de glicemia. Ele não é gestor, tá? Ele não fala quanto eu tenho que tomar de insulina, quanto eu tenho que comer de carboidrato, tá bom? Então, Luana, levantou a mãozinha, Luana. Se quiser perguntar, Sim, sim, boa noite. boa Amadeu, noite. eu uso o iPhone, tá? Eu Tá, uso o Libre e uso o o transmissor. Miau Miau, tá? Eu acho que Você eu sou usa a o única lada, Sugar que ou Tomato? todo mundo é mãe, pai pâncreas, eu sou a única lada tentando conduzir minha montanha-russa. Sim. Mas aí eu uso o iPhone. O iPhone, Uhum, ele passa do próprio aplicativo do Libre direto para o Tomato. Eu uso o Tomato. tá. Mas o Tomato, eu viajei agora e eu percebi, por exemplo, no voo, eu peguei um voo de 4 horas. Se não tiver internet, ele não funciona. Não. Aí eu vou ter que ficar escaneando o tempo todo, eu não recebo alarme. Acontece também com porque eu tenho dois celulares, eu tenho o iPhone e tenho um que é Android, que é do trabalho. Eu tô até baixando aqui, eu não tinha baixado ainda, eu tô na comunidade lá do colega que é o Pai Pâncreas, e ele tem uma comunidade do Telegram, que é a APS, né, que ele fala tudo isso Sim, aí, as configurações, sim. e como a gente começa boiando, eu estava boiando até a sua fala. Eu estou Uhum. tentando entender como é que funciona no Android, para ver, até para poder fazer essa diferença de acurácia entre esses aplicativos, porque você sabe que o Libre dá um valor, o Tomato dá outro, porque você calibra com a ponta de dedo, esse também calibra com a ponta de dedo, não é isso? Falei com ponto de dedo. Então, o que acontece? O Xdrip, ele recebe os valores, né, do que vem do Libre, do Miau Miau, só que ele vem por meio de script, né? Então, se você escanear, vai dar totalmente diferente do Xtrip. Vai dar uma diferença de 20, 15, 10 pontos, né? Ah, Milton, é muito. De fato, pode ser muito, justamente por conta da precisão da estatística, né? De fato. Mas ele, de fato, tem calibração, tá? Se você vir aqui, clicar no três tracinhos da esquerda, calibração. Você vai informando o valor. E com isso ele gera um script, uma estatística melhor para o trabalho do Miau Miau, Tá, tá? mas aí deixa eu entender. No Android eu vou precisar de três aplicativos. Eu vou precisar do aplicativo do Libre, precisar do Xtrip e vou precisar desse Não, APS. não. Xdrip e APS. Você escaneia o Libre com o Xtrip. Não. O Miau Miau transmite para o Xdrip, Ah, sim. Entendi. entendeu? O Miau Miau e Bubble, tá? Eu falo Miau Miau porque eu uso o Miau Miau, tá? Então, o bracinho tá aqui, ó. Miau Miau em cima do livro, tá bom? Com a faixa por cima. Então, ele transmite para o Xtrip. Somente isso, tá? Eu não uso o aplicativo do Libre, tá? Eu nem encosto naquele aplicativo. Tem anos que eu olhei aquilo, tá? Então eu vou ponta de dedo para calibrar, olha o Xtrip. O Xtrip, eu recebo o valor da glicemia, sei lá, 172. Automaticamente vai para o APS. Ah, Mas você Milton, nem, você nem inicia a leitura nem no leitor, ah, nada. sim, o leitorzinho para iniciar o Libre, sim, Eu né? uso o Porque tem que leitor para ligar iniciar, para certo. iniciar, né? Aí o Miau Miau faz o resto, tá? Tá? Então, tipo assim, Milton, entrei numa caverna, tô lá dentro, mas só que lá dentro tem uma cesta de piquenique e eu vou comer. Só que eu não tenho internet, tô sozinha, não tem ninguém. Né? Não tem um menino de recado para falar meu valor de glicemia, não tem. Posso comer? Pode. Por quê? Seu celular tem bateria, o Miau Miau, que está no Livre, está funcionando, tem bateria,
Então, você recebe o valor de glicemia no X-Drip, o X-Drip manda para o APS. E no APS eu informo, ó, vou comer uma torta de limão, ó, vou comer um pão, ó, vou comer uma macarronada, ó, vou comer aquilo, vou comer uma fruta. Se você informar, ele faz o cálculo. Então, pensa naquele momento que você ganhou uma viagem da promoção e Cris financiou uma viagem para você para o Japão. Só que daqui para o Brasil, para o Japão, você pegou a pior companhia aérea. Não tem internet, não tem televisão, não tem nada. Mas só que serve lá, sei lá, barrinha de cereal, amendoim, refrigerante, água. Vai tudo funcionar. Porque você precisa somente do Bluetooth. Tendo bateria e Bluetooth, funcionando. Entendeu? Você consegue fazer a gestão. Só que, tipo assim, seu marido, sua tia, sua mãe, que são seguidores que recebem o valor da glicemia, por você estar lá dentro do avião, sem internet, ninguém vai receber. Mas você que é diabético, sabe contar carboidrato, que está lá dentro do avião, tranquilo. Entendido? Então, esse é o processo. Beleza? Sim. E só complementando, querida Luana, dentro lá da comunidade do APS, né, tá, os aplicativos estão lá disponíveis para vocês, tá bom? E qualquer coisa você pode me chamar lá também, que eu estou lá, eu sou um dos administradores, tá? O Thiago me botou lá como administrador. Bom, então, de fato, o valor da glicemia ele vem por X-Drip. Ele não vem de outra fonte, tá? O X-Drip é o mais usado. E o APS, né, aproveitando até a fala da Luana, ele não é compatível com iPhone, tá? Ele não funciona em iPhone, ele só funciona em Android. É tanto que o nome dele é Android APS, né? Ah, Milton, não tem uma chance de vir para iPhone? O Thiago fala que, assim, eles estão tentando terminar esse desenvolvimento, mas eu não sei, tá? Bom, finalizando aqui, aí existe um fator que chama de fator de suavização. O fator de suavização é legal, é interessante, que é justamente um valor que você está vendo ali do Xtrip, que está recebendo do Libre, né? E aí você transmite para o APS. E aí a gente ou usa suavização exponencial ou suavização média. Milton, qual é a melhor? De fato, a suavização depende assim de você, tá? É uma escolha sua. Eu, particularmente, eu gosto da suavização exponencial. Mas eu explico por quê. Porque ele, assim, ele tem que ver 3 ou 4 ou 5 pontos para ver se de fato a glicemia está subindo, para ele falar que está subindo no APS. Ou se está descendo, ele tem que dar uns 3 ou 4 pontos para ver se de fato ele está descendo. Enquanto que a suavização média, ele pega 2 pontos e faz uma média. Entendeu? Então, a exponencial, ele sobe muito lentamente, mas quando sobe, ele sobe de vez. Ou quando ele desce, dependendo, desce muito lentamente, mas quando ele desce de vez. Então, há uma preferência de suavização. E com isso, se você vê a exponencial, às vezes você tem um valor no X-Drip, então, tipo assim, o valor está 170, mas no APS, o meu está 160. Mas, de fato, é por conta da suavização. Às vezes, a suavização, quando a gente muda de média para suave, para exponencial, você tem uma discrepância de valores aí de 5, 10, 15 pontos por conta dessa curva, tá? Isso é normal. Bom, de fato, aqui embaixo nós temos a escolha das bombas. Você pode escolher qual é a bomba que você está usando. Aqui são bombas físicas, né, que são bombas de fato, bomba de insulina, bomba de infusão de insulina, né? A única que é compatível, que era vendida, né? Infelizmente ela não é mais vendida, que é a Accu-Chek Combo, né? Sei que aqui, muitas aqui da Cris, né? Muito do público da Cris aqui, ela usa muito a Medtronic, né? A Medtronic a 780, a 640, a 720, mas infelizmente nenhuma dessas é compatível, né? Elas são todas essas bombas, né? Em homenagem, né? Não sei se vocês sabem, a Dana é uma bomba coreana da Coreia do Sul, em homenagem à primeira usuária do APS, né? Que é a Dana Lius, tá? Que o pai desenvolveu para a Dana esse sistema,
né? A Accu-Chek, que é a da Roche, né? Depois vem a Onipod, que é uma bomba americana, a Dash, a Meditronic, só que essa Meditronic não confunda, tá? Essa Meditronic é a Meditronic antiga, que foi a primeira bomba a ser usada no APS, inclusive, foi uma Meditronic muito, ó, Meditronic muito antiga, tá? Essa é Diacon, eu não conheço, tá? A Meditron, destaco aqui a Meditron, é uma bomba que está vindo para o Brasil, né? É uma bomba chinesa, está vindo para o Brasil. E dentro de bomba virtual, a gente tem a possibilidade de, clicando aqui em engrenagem, eu mostro aqui para vocês de novo, né? Deixa ele aparecer. O tipo de bomba virtual é justamente que a gente escolhe aqui a MDI, né? Que é múltiplas doses de insulina, que é a famosa canetinha. É aqui que você escolhe. Só que eu destaco, a MDI ele só tem a possibilidade de caneta de 0,5. Não tem uma possibilidade de uma unidade, tá? Ah, Milton, é porque eu recebo do Estado, vendo descartável. É aquela canetinha de uma em uma. Bom, de fato, gente, aí não tem o que fazer, tá? O APS ele só funciona de meio em meio, tá? Principalmente para caneta, para criança, de fato, aí você é melhor o uso, né, da caneta de meia e meia, né? De 0,5 em 0,5, tá? Então é aqui que você escolhe a bomba, né? Para você. Deixa eu ver aqui que o computador está um pouco lento hoje, gente. Tá, então é bomba virtual, é dentro dali que você escolhe. Essa ORF1, isso aqui é o fator de sensibilidade, né? Isso aí vai lhe ajudar justamente na sensibilidade de você ter a sua insulina no corpo, né? Então esse fator de sensibilidade ele é muito usado para bomba, para quem usa bomba de infusão de insulina, né? Então ele para a caneta ele acaba não usando, esse script ele acaba não usando não, tá? E, de fato, o que que acontece? O fator de sincronização, né, é um fator que a gente usa, que é o Night Scout. Night Scout, que é um NS cliente, é um termo, né, que vocês, não sei se todos já ouviram falar. Ah, qual é o seu Night Scout? Qual é o seu Night Scout? O Night Scout, ele é vamos dizer assim, um site que você cria, né, com seus valores de glicemia, né, que você pode passar com um amigo, um parente, uma pessoa próxima para te ajudar no controle da glicemia. Então, o Nightscout ele é um site que você cria para você ter os valores de glicemia lá colocados. Milton, como é que eu crio o Nightscout? Volta para a aula 1. Eu, junto com a Cris aí, com o pessoal, eu crio o Nightscout. E Luana está fazendo uma cara feia ali, mas o Eu já Nightscout, tentei, quebrei cabeça, não deu certo, desisti. o Netscout, Luana, na verdade, assim, hoje facilitou muito. Ele só 5 minutos a gente faz o Netscout. E você, tá? O Netscout mudou, melhorou, facilitou. Milton, como é que cria o Netscout? Posso mostrar aqui, rapidinho? Vocês podem? Vocês deixam? Então, ó, recapitulando a aula 1, viu? Desculpa se avançar um pouquinho aqui. Tô Aqui. querendo rever essa aula 1, que eu tô vendo só essa aula. Hã? Tô vendo o quê? Tô querendo rever essa aula 1, que eu, por enquanto eu entrei agora. Não, tranquilo. Na aula 1 eu conto toda a história, o motivo. Então, o Netscout, ele é justamente aqui, ó, Night, tá? N-I-G, G, G, A, não, aqui tá lento o computador. G-H-T, C-O-U-T. Aí 4U. Quando você entra nesse site, tá? Ele abre aqui, vê se ele acha aqui. Ele fala sobre o Netscout, que é esse site aqui, né? Aí aqui estão os vídeos do Thiago, como é que cria Netscout, né? Mas existe um Netscout para você criar mais fácil, né? Que eu crio, não achou o site. Deixa eu fazer uma busca melhor aqui. Netscout for you. Não.
Cadê outra coisa aqui? Então, Netscout 4u.com. Esse site aqui ele vai te dar um Netscout mais fácil. Ele aparece criando um e-mail, né? Onde você faz um login e senha. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Netscout for You. Tá? Netscout for You. Você clica nele. Você cria. Então, esse site aqui é uns alemães, um grupo alemão que criou esse site. Né? Você vem aqui, tá? Inglês básico, hein, gente? Olha lá. Então, pode botar para traduzir também, tá, gente? Tranquilo. Aí você faz o quê? Você cria uma conta, né? Create account, né? Inglês básico. Cria uma conta aqui. Aí você vai criar como? Você vai botar seu nome, tá? Seu nome de usuário. O que é nome de usuário, Milton? Sei lá, pega seu primeiro e último nome. Tipo assim, Joãozinho da Silva, @gmail.com. Qual é o nome de usuário? Joãozinho da Silva. Luana, Luana Flores, @gmail.com. Qual é o nome do usuário? Luana Flores. Tá bom? Você bota um nome, só que tudo em letra minúscula. Beleza? Tudo junto, nome de usuário. Você cria uma senha de 12 dígitos, pelo menos. Pode ser 13? Pode. Pode ser 11? Não. Pode ser 12? Pode. Pode ser 15? Pode. 12 no mínimo, tá bom? Aí você confirma a senha, você cria, bota seu e-mail aqui, seu e-mail. Aí escolhe a linguagem, né? Alemão não, pelo amor de Deus, bota pelo menos em inglês aí para vocês entenderem. E você concorda e registra. O que vai acontecer? Você vai receber um e-mail deles para você confirmar a criação do Netscout. Aí você confirma, né? Clica lá no link e você vai agora depois logar. Bom, vou logar aqui com a minha conta, tá? Vou mostrar aqui para vocês, não tem problema, tá? Ah, deixa eu ver se eu lembro aqui qual é a minha senha. Tá? Deixa eu ver se é essa ou se é outra. Não, não é essa. Aqui, vou colocar de novo aqui. Não, fugiu meu nome. Tanto tempo que eu não lembro desse negócio. Fugiu mesmo. Ah, aqui. Lembrar? Não. Rapaz. Já foi. Não. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui meu e-mail. Me fugiu aqui completamente. Olha aqui. Ah, lembrei. Lembrei. Aqui, senha. E vai entrar. Pronto. Aí quando você entra, né? Quando você faz o login, tá? Quando você loga, você entra aqui, tá? E aparentemente está aqui, né? Mas você vem aqui no My Night Scout Instances, né? Nesse site, você vem aqui embaixo, ó, My Night Scout Instances, e você cria um novo Night Scout aqui, ó.
Create a new Nightscout. Esse Nightscout é um Nightscout de teste. Esse aqui não é meu agora. Então, você cria. Então, por exemplo, vou criar um aqui, aí você tem, né, uma escolha do nome. Então, por exemplo, aqui eu vou criar para Joãozinho da Silva. Pronto, bota o nome do usuário. Qual é a linguagem, né? Qual é a linguagem? Opa, que bugou. Então, criar um Nightscout novo. Então, aqui, ó, você bota o nome do usuário. Joãozinho da Silva é o Nightscout, tá? Você deixa tudo aqui marcado, tudo isso daqui. Escolhe a última versão do Nightscout, deixa aqui tudo, deixa aqui manage do mesmo jeito e simplesmente submit, né? Então você cria aqui e com isso ele pede um tempo, ele vai fazer algumas coisas e ele fala lá, operação concluída. Espera um tempo e se você ver aqui, ó, nesse cara aqui embaixo, ó, é o Nightscout já pronto. Com o link do Nightscout e a senha do Nightscout aqui embaixo. Então, aqui estou com o Nightscout pronto, o link do Nightscout e aqui a senha do Nightscout prontinho, né? Que é importante justamente lá no APS, né? Tanto no APS, no Xdrip, você fornecer justamente o valor do Nightscout, né? Então, você vem aqui e fornece o Nightscout. Como, Milton, você clica aqui na chavinha, né? E você clica aqui no configurador para você configurar o Nightscout dentro do APS. Então, você está aqui. Ó. Por exemplo, o Nightscout meu está aqui. Ó. Milton Leão. Né? Isso que eu criei ó, há muito tempo atrás. Né? Eu criei, eu ajudava muitas pessoas a criarem, mas essa ferramenta facilitou muito. Né? Uma pessoa comum assim pode criar quantos Nightscout quiser. Né? Você viu ali que eu criei um para Joãozinho. Aí você pega o link e coloca aqui. Milton, como assim? Você vai pegar o link que está lá, ó. Cadê o link, Milton? Essa linha aqui, ó. https joãozinho da silva.nsnetscoutforyou.com. Essa parte azul, essa linha azul, você vai colocar lá, né? Você vai apagar e você vai colocar lá. Vai colocar aqui, ó. Tá? Milton, o APS funciona sem Nightscout? Funciona, tá? Preciso criar o Nightscout? É bom, recomendo, porque com o Nightscout você gera vamos dizer assim, um histórico do que você está alimentando, quanto de insulina você está tomando, gera um histórico de tratamento, tá? Então, você pode fazer. E o API Secret é a senha do Nightscout. Milton, onde é? Você vai lá, então, vai aqui no Nightscout, né, e pega a segunda linha, tá vendo? A senha, gente, muda, tá? Não adianta copiar essa senha minha, não, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é a senha do Nightscout, tá? Essa linha aqui de baixo, ó. Então, isso é a senha do Nightscout. Aí você copia e coloca aqui, ó, no API Secret, tá? E tá feito. Criou o site Nightscout e está configurado, tá? E aí você volta, né? Cliquei para voltar aqui e praticamente já acabou toda a configuração, né? Esse botão de ações aqui, para quem usa caneta, não é tão importante, tá? Pode desmarcar, ele não é tão fundamental. Para bomba é importante, mas para caneta não. E acabou. Aqui, ó, a gente tem comunicação por SMS, aqui seria para situação de bomba, para a gente mandar insulina pela bomba, tá? Então tem tudo isso. Bom, feito isso, né? Feito isso, volta aqui, né, na setinha e você tem aí justamente a parte configurador. Lembra lá que no nosso começo da aula nós aplicamos uma unidade de insulina? Olha lá, ó, quanto a gente tem agora? 0,83. Eu estou aqui falando, tirando dúvida de vocês. E a insulina vai o quê? Vai gastando, né? Ela vai sendo absorvida, né? Bom, o que acontece? Em cima aqui da parte superior,
nós temos as abas, né? Que é justamente as abas de cima, que aí você tem, ó, aqui o perfil da insulina, né? Qual é o perfil do diabético, né? O nome que eu criei no primeiro dia, tá? NS cliente é o quê? É o Night Scout. Está conectado ou não está? Então, se está com a palavra aqui autenticada, perfeito, está funcionando. Se está pausado assim, ó, gente, pausado significa que parou, está tendo algum problema de internet, ou você digitou a senha errada, ou você digitou o URL errado, tá? Então, tem que despausar, tem que estar sem pausa, tá? Então, é importante isso aqui está funcionando, tá? Então tá assim, tá? Então ele está conectando aí. Eu vou despausar aqui, gente, para não mexer com o meu Night Scout, tá? E o X-Drip é o quê? É os valores de glicemia do X-Drip que está recebendo. Então, se estiver recebendo, ele tem que estar aparecendo por aqui, entendeu? Bom, e aí eu destaco aqui mais umas opções do lado direito aqui, que é entrar em preferências. Em preferências, você tem algumas preferências importantes e importantíssimas, tá? Que, em primeiro momento, a gente pode configurar lá no perfil, quando você instala, né? Você pode fazer umas configurações, mas aqui também é importante, que é o ponto, tá? O computador meu aqui não tá bom, não. Bom, aguenta aí, computador. A parte de segurança de tratamento. Por quê, Milton? Porque dentro de segurança de tratamento é uma escolha muito importante que é limitante. É um fator de trava, um fator que você bloqueia para que o diabético não aplique muita insulina ou coma muito carboidrato, né? Então, isso é perguntada na instalação. Mas, tipo assim, você pode instalar para o APS para sua filha de 3 anos agora, mas sei lá, sua filha agora tem 6 anos e ela come muito mais e ela toma mais insulina. Então, eu tenho que apagar o APS? Não, é só vir aqui na parte de segurança de tratamento e falar, ó, agora no máximo ela está tomando mais insulina, por exemplo, que máximo eu botei 7. O que é esse 7? O quanto ela toma de insulina rápida em uma refeição. Isso é o máximo de insulina, porque o APS trava. Isso é para segurança, tá, gente? Para vocês não tomarem muita insulina quando, principalmente, você usa bomba, né? Então, pense naquela situação que você dá o celular com APS para a sua filha, sua criança, um adolescente, e em vez de aplicar 3 unidades de insulina, ela aplica 33 unidades de insulina. Aperta 3 duas vezes e bate no OK. Meu irmão, é um Deus no acuda, né? Para você contornar aí 33 unidades de insulina rápida, é bala, viu, menino? É doce, você tem que comer, viu? Em, assim, em pouco tempo. E tomando conta, né? Então, é uma trava que o APS tem, principalmente para quem usa bomba. Para quem usa caneta, além de você ter que digitar, você vai ter que, né, gatilhar lá a canetinha para você ver. E aqui embaixo ele pergunta o quanto de carboidrato no máximo, né? Ou seja, o quanto no máximo ele vai comer em uma refeição de carboidrato. Então pensa naquele dia, né? O dia do chamado chuta o balde, né? Então vai lá no shopping, come um McDonald's, um espoleto, um Burger King. Pensa naquele dia que você come mais e bota o quanto máximo de carboidrato come em uma refeição só, tá? Então, é uma trava também para você não tomar muita insulina ou comer demais além do corpo. Uma coisa importante, tá tendo um aviso aqui de erro, gente? Deixa eu fechar o aplicativo aqui, deixa eu ver se ele para do erro. É computador aqui, viu, gente? Desculpa mesmo. Um fator importante que é o perfil ser de acordo, né, de acordo a idade da pessoa, né? O perfil quando é criança, o APS ele tende que uma criança ele não come muito, tá? Então, criança ele admite aí pelo menos até 6 anos, 7 anos, tá?
onde, quando é criança, ele trava em bolos aqui em 5 unidades e 50 de carboidrato em uma refeição, tá? Ah, Milton, mas minha criança de 5 anos, 6 anos, meu Deus do céu, come 3 McDonald's, come, sei lá, come uma barca de sushi, tudo ao mesmo tempo. Mas aí 50 não dá, tem que ser 100, 150. Aí, minha filha, você tem que botar aqui um outro tipo de perfil de pessoa, tá? Você vai ter que botar um adolescente, né, ou um adulto, que seja, tá? Não precisa ser uma coisa muito fidedigna, né? Que se não for uma criança, foi que seja um adolescente, tá? Porque aí quando é adolescente já libera para valores maiores, tá bom? Então, só pense nisso. Tem mais opções aqui dentro, tá? Na parte de geral, a gente pode mudar, por exemplo, qual o valor da unidade, né? Miligrama por decilitro, ou se é mol, né? Mol por litro, que é justamente o valor que os Estados Unidos mais usam, né? Ah, tem a parte de senha mestre, que a gente comenta lá sobre isso, tá? E esquema de cores, né? A cor do APS, mas aí é mais isso daqui, tá? Bom, ficou alguma dúvida, gente, a parte do APS? Acho que eu passei por tudo. Ah, só mais um detalhe antes de finalizar, se tiver alguma dúvida. Existe esse botão calibração. Quando ele está funcionando, calibração dentro do APS, ele não funciona para calibrar. Ele é um botão para informar que você fez uma calibração. Ele não vai ajustar a curva, ele só está informando que você está calibrando. Ué, Milton, e onde é que eu faço calibração? A calibração para um sistema Android, ela é sempre feita lá no Xtrip. Então, no Xtrip é onde você sempre faz a calibração. Então, aqui, ó, você vai calibrar aqui, ó. Então, você vem aqui nos 3 tracinhos e calibra. Ah, Milton, eu calibrei no seguidor. Não pode. Calibração é sempre feita no celular mestre. Milton, o que é mestre e seguidor? Mestre é o celular que está próximo ao diabético. Celular que você desenhou para o filho, para você ter os valores da glicemia devido livre. É o celular mestre. Celulares de seguidores, sei lá, do pai, da namorada, do marido, da mulher, são os seguidores, tá? Então, é isso que a gente tem de entender, tá? Existe celular mestre, que a gente é um termo que a gente usa muito. Ah, qual é o celular mestre? É de tal pessoa. Então, esse é o principal. É nele que você calibra. É nele que você instala o Xdrip para receber os valores de glicemia. É nele que você instala o APS. Milton, sou seguidora, posso ter o APS? Pode, não tem problema nenhum. Faz a mesma configuração. Entendido, turma? Acho que eu tentei aí, de certa forma, em 3 aulas, né, passar aí pelo APS, né, de certa forma, bem didática, né, para criação tanto do Night Scout, configuração do Xdrip e configuração do APS e uso, né, e uso do APS. Lembrando que o APS, eu gosto assim, ele de fato, ele é um sistema que, né, ó, ele vai ter os 3 botões de ações, né? Esses 3 botões de fato é o que a gente mais usa. Lembrando, insulina é tomar a insulina por sua conta e risco. Eu brinco falando isso, né? Então, tipo assim, é tomar, sei lá, vou tomar uma unidade de insulina porque eu não quero a minha glicemia subindo tanto e eu quero e eu fiz a conta, então tenho que tomar uma. Então, bota lá uma unidade e bota OK. Ah, eu vou comer uma balinha aqui ou um biscoito e eu estou sem minha insulina, esqueci em casa. Vem aqui e coloco, 10 gramas de carboidrato e dou OK. Ah, não, eu vou fazer uma refeição e eu quero calcular quanto de insulina eu tomo para o tanto de carboidrato eu vou comer. Então, venho aqui, ó, e informo. Ah, vou comer 30 gramas de carboidrato. Aí espera que ele vai te fornecer justamente o quanto de insulina você vai tomar, tá? Então são 3 botões independentes que você tem que entender o uso de cada botão. Fechou? Alguma dúvida?
Alguma pergunta? Cris, com você, querida. Pessoal, só para eu vou resumir rapidamente uma coisa aqui. Esse sistema, para quem não entendeu absolutamente nada do que o Milton falou, uma vez que vocês estão sonados, assim, não dormem, muitos, Milton, estão ouvindo aula no hospital, tá? Tem Eu duas vi. pessoas aqui que estão no hospital. Então, é um aplicativo que você usa o Libre acoplado com o Miau Miau, esse acople... Nilma, não entendi nada. Então, para quem não entendeu nada, tá? A maioria de vocês já viu o Libre. Você pode mostrar o seu braço, Milton? Baixar um pouco o vídeo e mostrar o seu braço? Aí. Sim. Aí você tem um Libre e um Miau Miau. O Libre é o circular. Você tem algum Libre aí, Eu tenho Milton? um aqui. Eu acho que eu tenho um aqui. Aqui. Isso. O Libre é o que fica no braço e o É. Miau Miau a gente acopla nele. Você consegue tirar o seu, é, o seu compartilhamento de tela? Sim, sim. Aí, ó. Tira. Ele vai tirar, vai mostrar o braço aqui. Isso. Vou mostrar. Olha o braço dele lá, pessoal. Ó, ali ele tem o Libre, que é o redondinho, e um quadradinho que está ligado no Libre, tá vendo? Esse quadradinho que está ligado no redondo é o chamado Miau Miau. O nome é Miau Miau Coloca mesmo, a tela tá? dele inteira. Que Coloca a tela dele inteira pra gente eu ver. acho que eu não consigo aqui colocar a tela dele inteira. Não Ele consigo, tem que não falar consigo, pro áudio, é pra tela ir porque para ele está ele. falando. Pronto, Não, não então dá não. deixa eu falar aqui, ó. Aí o Miau Miau Isso. é justamente essa parte quadradinha, tá? Que sai, tá? Ele é recarregável, então eu tiro, ó. Eu tiro, recarrego. Ele tem dois contatozinhos aqui, ó, que ele justamente é para recarregar, tá? Então o Miau Miau fica fixo, né? Ele dura os 14 dias e vem com o Miau Miau por cima e encaixa aqui em cima e ele funciona, Show. tá? Terminou os 14 dias, boto para carregar, boto um adesivo novo e venho aqui por cima e encaixo de novo, tá? E acompanha com vários adesivos, tá? Ele é o chamado transmissor. Isso. Esse quadradinho, pessoal, ele vai pegar o sinal do Libre e vai E enviar para o celular do cuidador, por exemplo, para o seu celular. E aí ele consegue fazer o seguinte, ó, esse quadradinho aí, ele consegue mandar o sinal da glicemia, ele está lendo, transmitindo o que o Libre está lendo de glicose e manda para o celular. Assim você vai ter alarmes. Se a glicose está subindo, está caindo, assim você consegue dormir. Além disso, com esse aplicativo que ele está explicando, formar o Android APS, você vai conseguir que esse aplicativo faça contas. Quanto de insulina vai aplicar, com quanto que você precisa corrigir, quanto de insulina tem rodando no corpo. Ou seja, você precisa, em vez de você ficar pensando quanto que eu aplico agora, quanto que vai abaixar, qual que é o fator de sensibilidade, que às vezes o fator de sensibilidade para corrigir de manhã é diferente da noite, tudo isso vai estar no aplicativo que vai fazer esses cálculos que seriam mentais para você, entenderam? Então, assim, hoje o que vocês precisam entender é saber que você tem, hoje em dia, um software, um, um, um programa que é gratuito, que você consegue facilitar a vida de vocês na contagem, dos cálculos, para aplicação com caneta. E se vocês tiverem uma bomba de insulina de alguém para comprar de segunda mão, você consegue, inclusive, fazer um Android APS com mais recursos que faz a contagem de carboidrato para você. Olha isso, que loucura, tá? No estágio mais adiantado. Então, sim, é possível. Entenderam? Vai corrigir esse programa usando a bomba de insulina, consegue, inclusive,
prever a glicemia e corrigir a glicemia de tempos em tempos, mesmo comparando com a bomba de insulina mais moderna, que é que tem no Brasil, que é a que a Lívia tem. Só que sendo feito aí por esse sistema. Então, hoje o que eu quero que vocês entendam é que é possível, tá? Ah, Cristine, onde eu compro isso tudo? Onde eu vejo isso tudo? Calma, pergunta ali no grupo do WhatsApp, que a gente vai respondendo devagar para vocês. Mas é possível facilitar, entenderam? Esse é o meu objetivo com vocês hoje. Eu sei que vocês não vão entender o que que é o bubble, o que que é não sei o que é o APK, nem eu às vezes entendo tudo que o Milton fala, tá? Cristine, Não, como é que eu configuro isso que eu não sou boa não sou boa, não sou boa? Gente, tem gente inclusive que faz e que consegue configurar isso para você, tá? Enfim, mas isso é uma já outra história, tá bom? existe uma A curva gente de vai tirando aprendizado as também, né, Cris? Então, existe uma curva de dúvidas. aprendizado. Então, a gente tem que absorver essa informação, deitar, olhar de novo, assistir uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes quiser, tirar dúvidas, né? Que a gente está aí Então, para ajudar. e assim, para quem quer entender o que é Miau Miau, lá no curso tem um módulo de tecnologia. E tem uma aula bem simples sobre Miau Miau, que é justamente pensando em quem nunca ouviu falar de Miau Miau e Libre, tá? Que é só para vocês que estão começando, tá bom? Porque não adiantava eu jogar uma aula lá de Android APS para quem está chegando agora, entenderam? Fala, Luana. E só para compartilhar assim a minha experiência, porque eu também comecei nisso tudo e eu sou muito interessada em tecnologia. Eu tentei, eu tenho os dois celulares, então, mas eu tentei o Android e foi muito mais complicado para mim absorver. Mas ouvindo agora o Milton falar, eu percebi que as funcionalidades do Xdrip com a APS são bem melhores do que a que eu uso. Eu uso só o Libre, do Libre e o Tomato. O Tomato porque é o que eu uso no iPhone, que é o meu celular principal. Ele ajuda? Ajuda, porque ele tem os alarmes, né? Então, mas não tem essa questão de contagem Não, não. de alimentação, de São carboidrato. coisas a mais, Luana, são Eu tenho que coisas a colocar mais. Então, tudo. assim, Então, eu vou lá na tabela primeira coisa, TAP, eu vou lá em outro primeira coisa, aplicativo. é primeiro entender que ele existe o Libre para quem está começando. Segunda coisa, você tem alguma coisa que você conecta no Libre e pode gerar alarmes para você poder dormir. Terceira coisa, esse miau miau, além de ter alarme, você vai dar um monitoramento à distância, mas pode ir além. Você pode configurar mais, de forma que ele faça contas para você. Aí você pode configurar mais, de forma que ele preveja a glicemia. Entenderam? Então são etapas. Mas assim, saiba que é possível, tá? Mas é o que o Milton falou, é uma curva de aprendizado, tá? É só para saber assim, nossa, então, se eu aprender daqui a pouco eu vou ter alguma coisa que faz a conta para mim? Sim. Hoje em dia, a bomba de insulina eu não uso Android APS, a gente usa uma bomba de insulina. A bomba de insulina da Livre é automatizada. Existe o Android APS com bomba de insulina, que é o equivalente. O que é Medtronic e Android APS? São marcas, no caso, a Medtronic é uma marca de bomba, o Android APS é um software que usa vários tipos de qualquer tipo, né? Qualquer não, alguns tipos de bomba de insulina. Aí tem uma Mas que no lista de final bombas, das né, que pode contas, usar. no final das contas, eu vou ter o Android APS ou o Medtronic. Nesses dois casos, ele usa Android APS. Aqui em casa, a gente usa Medtronic. Então, aqui em casa, só para vocês terem uma ideia, o que a bomba pode fazer por mim? Não dá comida na boca da Lívia. A bomba não faz isso, tá? Ela também não dá banho na Lívia para mim. E nem limpa o bumbum dela. Mas ela aplica a insulina, ela corrige sozinha, ela mede a glicemia da Lívia, ela prevê a Desliga a bomba, glicemia. desliga a bomba para não ter Ela hipo. desliga a bomba, ela liga a bomba, ela me dá alarme quando está na hora de trocar, ela alarma se está caindo. Você vai fazer hipo, daqui a uns X minutos ela para e desliga sozinha, religa sozinha. Então, eu durmo
sabendo que a bomba vai, a cada 5 minutos, vai medir a glicemia dela e vai corrigir isso sozinha, sem eu fazer nada. Então, hoje em dia, eu estou podendo finalizar os estágios do curso de nutrição, são 6 horas de estágio, fora o meu trabalho. Então, amanhã, por exemplo, eu saio às 7 da manhã, eu só chego às 7 da noite em casa. Por quê? Porque eu sei que na escola, eu não vou estar na escola, mas na escola a bomba está olhando por mim. Então, para vocês terem uma ideia de como que a tecnologia está avançada em termos disso. Ah, então, Cristine, por que que eu comprei curso? Por que que eu preciso aprender as coisas? Porque você pode comprar uma Ferrari e não saber dirigir e ter que empurrar a Ferrari. Entenderam? É mais ou menos isso. Então, hoje em dia, ninguém te indica bomba de insulina se você não sabe, por exemplo, como é que faz contagem de carboidrato, como é que você se cuida para evitar uma cetoacidose, entendeu? Senão, não adianta nada a tecnologia, tá? Cristina, você não tem dinheiro para nada, eu só tenho só dinheiro para caneta. É possível ter um bom controle? Sim, ele está mostrando para vocês aqui uma tecnologia que é só usada com caneta, mas que pode ser facilitada a sua vida. Entenderam? Na verdade, é um sopro de esperança. Essa que é a mensagem de hoje. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Durmam com um barulho desse, né, Milton? Acho que se você ver, tô assim, louca. Meu Deus, eu quero isso para minha vida. Não é assim que a gente fica? Débora, Ai, a Débora meu. fez uma pergunta interessante, Cristina, que é até interessante. Ó. Pela experiência de É, vocês, com o diagnóstico de 1 mês e meio, dá para pensar em bomba já? já. Dá. É. Já depende da situação, se. Isso. Como que é a tua curva de aprendizado? Então, por exemplo, se a sua criança está em lua de mel, apesar de que tem países aí fora alguns países aqui que Diagnosticou, já sai do hospital com a bomba. já sai com bomba. Só que assim, não é linear. Então, imagina que você com 1 mês e meio, você está fazendo curso, você sabe fazer contagem, você vai falar para sua médica que sabe fazer contagem de carboidrato, ela não vai acreditar, aí ela vai pedir para você ir na nutricionista especializada, aí a nutricionista vai falar com a médica, não, ela sabe contar. A médica tem que estar se sentindo segura de que você sabe evitar uma cetoacidose, porque se você não tiver cuidado com uma bomba de insulina, você pode ter uma cetoacidose também. Então, se você tiver um conhecimento, aí depende da sua curva de aprendizado, entendeu? Aí não dá, mas é possível. Depende de algumas coisinhas aí, né, Milton? Mas, é possível pensar? É pensar, só que você vai comprar ou você vai entrar na justiça. Então, se você for entrar na justiça, você pode começar a pensar agora, porque demora um pouquinho, né, até as coisas saírem, É. tá? Não é assim, sai rapidinho, não. Então, se você Isso. pensar e durante o pensamento e aprendizado correr atrás, beleza, quando a bomba chegar, você já está fera. E se você, né, se sentir à vontade com a criança, né, não sei se é criança, se já é um adulto, um adolescente, eu não sei, do diabético, né? Então, assim, se a pessoa tenha uma boa relação com a diabetes, se já tem um controle bom com caneta, eu acho que talvez não é o momento, né? Eu só vim para a bomba no momento, assim, que ou eu ia para a bomba, ou eu, tipo assim, eu virava uma peneira, né? De tanto insulina que eu tomava, de tanto furadas que eu tomava. Então, levou um pouco mais de conforto, levou. Mas também não é tipo assim, ah, diagnosticou, vamos para a bomba. Não é bem assim, tá? É sempre naquele pensamento. Pode ser que seja com caneta. Eu tenho amigos, né, e pessoas que estão lá no grupo que, tipo assim, conseguem 100%, tá? Ele até me mandou mensagem para falar, meu, eu vou pedir música no Fantástico. Estou há 3 dias no 100%. Aí eu falei, Então, rapaz, eu a nem questão, com a bomba eu questão da, consigo, você com a caneta questão da, consegue. E a a filha tem questão da 8 anos. criança. E com Então, a oito questão da anos. criança é o seguinte: se ela quiser comer, por exemplo, um iogurte pequenininho, que tem 5 gramas de carboidrato, você não vai aplicar insulina, porque É, a caneta mínima é de meia unidade. E a relação insulina-carboidrato da criança, a maioria das vezes é 1:30. Então, meia unidade é 15. Só que o iogurte tem 5 de carboidrato. Aí essa criança está sempre ou hiper e hipo, hiper e hipo, hiper e hipo, entendeu, Milton? aí Então, a bomba é. o fracionamento de dose com a bomba facilita o controle glicêmico. E ainda tem outra coisa: o que que a criança tem? Crescimento.
Se a É. criança tem crescimento, ela tem GH, e ela tem virose. Então, às vezes, você corrigir com a bomba é muito mais fácil. E tem uma outra coisa. Quem é, você acha que vocês acham que é mais fácil de se adaptar? Uma criança ou um adolescente? Eu acho que Criança aceita tudo muito mais fácil do que um adolescente. muito mais. Eu estou falando isso como ortodontista, tá? Aparelho em criança não reclama. Vai botar o mesmo aparelho no adulto, que desgrama que é. Reclama igual o cego na chuva, tá? Mas assim, mas o que a gente está falando é, não tem regra, não existe uma regra, sabe? Isso cada um tem uma realidade. Então, tem criança que não vai querer usar bomba, e tudo bem, se tem um bom controle, né, Milton? Isso Se é tomou muito controle com pessoal. caneta, Tem gente que não vai querer bomba, não vai querer nem ouvir falar. Então, Bubble, ô Jaqueline, você mandou mensagem aí, Jaqueline Cortez. Bubble e Miau Miau são dois aparelhos que fazem a mesma coisa. Transmite a glicemia do Libre para o celular. São fabricantes diferentes, tá? Existe o Miau Miau e existe o Bubble, tá? São dois aparelhos que funcionam na mesma coisa para o APS, para o X-Trip, mesma coisa, tá bom? O iPhone, qualquer um. Bom, acho que é só, Cris. isso, pessoal. Só para encerrar, eu vou repetir novamente. Se vocês tiverem interesse em fazer depois o acompanhamento nutricional e acompanhamento de controle glicêmico, eu estou abrindo a agenda, tá? Eu não vou ter muitos horários na semana. E antes de abrir fora, eu quero primeiro deixar aberto para quem é aluno do curso, entre os alunos do curso. Eu não passei isso ainda para as listas de alunos antigos, porque eu imagino quem está precisando mais agora nesse início é quem está com o diagnóstico mais recente, tá? Aí, se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes, é só me chamar. A gente vai encerrar por aqui, que já são 10 horas, o povo de Newton pode nunca mais querer voltar. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. E qualquer coisa, depois a gente conversa com vocês no grupo Tira as Dúvidas, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Milton, muitíssimo obrigado mais uma Nada, vez, querida. tá? Tudo de bom.